Vou começar a gravar, então. Comecei, né? Boa noite, então, todo mundo. Hoje a gente vai ter o finalzinho ali, né, da Idade Média, terminar a aula sobre Idade Média. Como eu parei na última aula falando sobre o final, né, sobre a crise do século XIV, eu já falei, né, essa parte aí. Mas só para recordar, foi o final da Idade Média, ele é marcado pela invasão, né, dos turco-otomanos ao Império Bizantino. Também acontece várias secas, tem a peste negra, né, que contribui para isso. Tem o começo ali do Renascimento, que traz uma nova visão, né, uma nova perspectiva para o pessoal da época. Também tem a Reforma Protestante, que já é no século XVI, porém ela começa, a semente dela tá ali, né, na própria Idade Média, que foi a crítica, né. Também tem uma insatisfação generalizada na população, e a alta burguesia começa a impedir, né, os outros participantes, os outros artesãos e comerciantes participar das decisões políticas, a não ser eles mesmos, né, a alta burguesia. E aí explode várias revoltas, o poder é centralizado na mão do rei e forma-se os estados nacionais, que é Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que a gente estudou, né? Aí, para fazer uma comparação, a gente vê uma pintura aí do lado, que é a Santa Ceia, é a de cima, é no começo ali do Império Bizantino, né, que eu falei que eles modificavam a arte, modificaram até a arte, influenciavam, né, que é bem chapada o desenho, tá vendo? É bem, não tem muito detalhe, é bem um desenho simples. E aí aqui já no Renascimento, que é a Santa Ceia, eu acho, essa do Leonardo da Vinci, né, já bem detalhe, tem perspectiva, tem ponto de fuga lá para trás, tá vendo? Dá para ver que tem altura, largura e profundidade o desenho. E assim, a Idade Média se encerra. Mas lembra que encerrar e começar um período histórico não é uma coisa assim óbvia, né? As pessoas não sabem que mudou. A gente só sabe depois de algum tempo, quando a gente já está estudando, né? Passou algum certo tempo, aí consegue ver que realmente teve uma mudança muito grande de perspectiva. Só que essa mudança sempre é devagarzinha, gradual, lenta. Nunca é de uma vez. Nunca nada muda de uma vez. Tanto que até no final da Idade Média ainda existiu o feudalismo e começou a mudar porque viria a ser o desculpa, viria a ser o capitalismo no futuro, né, que é o mercantilismo. É a primeira forma ali do capitalismo, vamos dizer assim, é o antecessor do capitalismo, já é a primeira base ali. E agora eu vou então só falar para terminar a Idade Média, as contribuições do que sobrou da Idade Média, o que a gente tem hoje, que tinha naquela época, o que nasceu naquela época, surgiu, e que tem pra gente, né? O primeiro é o islamismo, né? A Idade Média, ela dura mais ou menos 1000 anos, muito tempo. Como vocês viram, a Igreja Católica estava no poder, né? Ela era a mais poderosa instituição e mais rica da época. E isso possibilitava, então, a articulação entre as várias sociedades, né? Um historiador, né, estudioso aí da época da Idade Média, ele é chamado de Hilário Franco Júnior, esse é o nome dele, né? Ele ressaltou que a democracia, ele fala que a democracia que a gente tem hoje em dia, na contemporaneidade, ela é mais parecida com a democracia que existia na Idade Média, né? Não seria uma democracia, mas essa forma de representação seria mais parecida com o que surge na Idade Média, que acontece ali na Idade Média, do que com a grega. Tem resquícios da grega, mas é mais parecido com essa. Porque na Grécia as pessoas era um contexto menor, né? Era menos pessoas e todas elas podiam, todas não, né? Os cidadãos considerados cidadãos ali podiam participar diretamente do processo. Agora já indo para as contribuições, essa contribuição do islamismo que eu falei,
O islamismo só existe hoje em dia, como eu disse, é a religião que mais cresce do mundo, porque nasceu ali na Idade Média, né? Lembra lá da Península Arábica? Então, todo o processo de nascimento e crescimento da religião do islamismo, religião muçulmana, cresceu e nasceu ali na Idade Média. Uma coisa que os árabes, né, deixaram para a gente aí são os algarismos que a gente usa até hoje, né? Do, os chamados algarismos indo-arábicos, que é um sistema de numeração, né, decimal. Ele surgiu na Índia por volta do século VI e foi citado pela primeira vez, assim, em documentos em 810 por um matemático árabe chamado Muhammad ibn al é difícil falar os nomes desses caras. É Muhammad ibn al-Khwarizmi. O nome dele a pronúncia desse Khwarizmi, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A pronúncia dele em árabe lembra a palavra algarismo. Então foi esse cara que foi o responsável por criar os símbolos de 0 a 9. Ele criou esse símbolo que a gente conhece hoje, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E isso deu o nome dele, né? Que é com K, mas a pronúncia é parecido com o algarismo. Foi esse o nome dele que deu o nome ao algarismo, os números, como a gente conhece. Esses algarismos, em pouco tempo ali, já estava sendo ensinado em várias universidades na Europa. Que mais? Algumas festas populares também nascem na Idade Média. Por exemplo, como aí tá no slide, é o Carnaval. Você vê até aí o desenho aí, a imagem, né, a pintura aí, que representa o Carnaval, né? Você vê a bagunça aí, ó. Tem povo fantasiado, fazendo festa, é uma bagunça o Carnaval. Era aceito o Carnaval, né, pela Igreja Católica, que é como se fosse um dia livre, assim, para as pessoas poderem ficar mais relaxadas. Então, no começo a igreja aceitava, mas depois começou a condenar. O carnaval ele era relacionado, assim, quando nasceu. O carnaval nasceu sendo uma celebração que era relacionada à fertilidade. Foi o Papa Gelásio I. Vocês não precisam gravar nomes, esses nomes, assim, que eu falo, muitos nomes, né? Vocês não precisam gravar tantos nomes. E nem tanto também as datas, é mais o acontecimento em si. Esse Papa, né, um Papa, ele proibiu lá no ano de 494, proibiu e condenou o Carnaval, né? E como era uma festa pagã, que veio ali como eu disse, comemorando a fertilidade e tal, esse Papa proibiu e converteu, né? Tentou pegar esse Carnaval e associar, puxar ali para o cristianismo. Ele tenta cristianizar, vamos dizer assim, o Carnaval. E aí nasce o carnaval como a gente conhece hoje, porque aí esse Papa colocou essa data que já existia, essa comemoração, de outros povos, entendeu? E aí esse Papa vai e institui, então, o dia 14 de fevereiro, né? Que foi uma data que tinha morrido lá um tal de Valentim, que era um cara importante ali pro mundo cristão. E então o dia 14 de fevereiro foi o dia que esse Papa colocou como o dia do carnaval, trazendo ele para o mundo cristão, né? E tentando apagar a memória do paganismo que estava relacionado. Lembrando que paganismo era tudo aquilo que não era cristão. Né? Os cristãos consideravam pagão todas essas religiões que vinham desses povos germânicos, povos chamados de bárbaros. Né? O que acontecia nesse carnaval? É igual a gente tem hoje em dia mesmo, é bem parecido. Tinha desfile de pessoas fantasiadas, né? Só que as fantasias era máscara. É bem aquele negócio que a gente vê em alguns filmes e alguns jogos. Quem jogou aqui os primeiros jogos ali, o segundo jogo do Assassin's Creed, lembra ali que se passa no Renascimento, né? Lembra de comer o carnaval na rua, cheio daquelas máscaras, né? Aquele médico também, lembra que tem um bico de corvo, é tipo um bico de corvo a máscara, também é dessa época, só que não é do carnaval, né? Aí era por causa para lidar com a peste negra. Agora voltando ao carnaval, as pessoas usavam máscaras, faziam paródias, faziam danças na rua, chegando a formar até tinha teatro, assim, sabe? Para fazer tipo uma comédia com os costumes daquela época, sabe?
As pessoas ficavam ali zoando mesmo. Era o carnaval bem parecido até, só lógico que não é tão parecido assim, mas a gente nota aqueles traços até hoje. Mudou, mas tem a base ali. Então tinha esses teatros ridicularizando as pessoas, ridicularizando os próprios costumes ali do povo. Deixa eu ver aqui, que vem mensagem aqui no chat. Sim, no Assassin's Creed eles falam mesmo do Templário, sim. Porque lá a história é contra os Médici, né? Lembra que eu falei? Os Médici eram os caras que tinham mais poder na época, né? Era uma família rica, então eles compravam as artes, eles que patrocinaram o Michelangelo, por exemplo. Então, os jogos e os games, tem até uma técnica que a gente usa na educação que chama gamificação, que é ensinar com base nos games, só que fica bem complexo fazer isso. No EAD fica até difícil, mas é bem interessante. Quer ver? Continuando aqui, o que mais? Outra coisa que nasceu ali na Idade Média foi o livro, né? O livro. Antes não existia livro. Existia, mas existia já uma prensa, só que era muito difícil, não era uma coisa assim que dá para fazer aos montes, né? Até o. Deixa eu ver, eu esqueci o nome do cara lá que eu falei na aula passada, Gutenberg. Até ele criar um tipo de prensa que agilizou todo o processo. E aí então o livro nasce como a gente conhece, espalhando-se mais rápido. Então o livro nasce nessa época, dessa forma que a gente conhece. No começo eram crônicas, poemas, sermões dos padres da igreja, e alguns até tinham algumas imagens, né? Outra coisa que surge ali, né, não surge ali, se desenvolve ali, como até hoje a gente tem as aulas dessa forma, e isso é preocupante, isso não é uma coisa boa. Ter aulas como na Idade Média até hoje não é uma coisa boa, porque já temos, como é que eu posso dizer, temos métodos melhores para dar aula, só que não dá para desenvolver tanto esses métodos na prática, porque não tem recurso, né? Recurso tem, mas ninguém quer investir em educação. Porque educação deixa as pessoas inteligentes, não, não vota em políticos pilantras, vamos pôr assim, né? A escola ela não foi inventada ali, né, como eu disse, mas se desenvolveu ali. Ela se transformou muito ali. Por exemplo, ela redefiniu o conteúdo que era ministrado e a hierarquia desse conteúdo. A, a escola ali parou de ser só uma reprodução do conteúdo da igreja, sabe? Desses conteúdos religiosos. Ela passou disso. A escola ali se descolou disso, de ser só religião, e começou a renovar ali os textos, começou a renovar os conhecimentos, começou a ter outros métodos de ensino que não só o da Igreja Católica, né? Isso permitiu a emergência do intelectual, da filosofia, né? Permitiu que as pessoas pudessem sair desse pensamento da igreja, fechado, né, dogmático. Foi desenvolvido vários colégios, né, por ali, várias universidades. As universidades, ela era formada por faculdades, como a gente tem hoje, formada de faculdades e dirigida por reitores. Foi aí que na Idade Média que nasce isso. A pedagogia começou a ter debate entre textos, né? E começou a ter esse tipo de aula que eu acabei de criticar aqui, que é esse tipo de aula que eu também estou dando aqui, mas é porque é bem complexo, como eu disse, no EAD, e visando o que o cursinho aqui tá tentando alcançar, né, que é o Enem, que é uma prova de tecnicismo, né? Você tem que ir lá e mostrar um conteúdo gravado. Infelizmente é isso. Não dá para ter muita crítica. A única crítica que a gente pode ter no Enem é quando a gente faz o texto, a redação. E mesmo assim não pode fugir muito, porque não tem espaço para fugir muito e também a forma que o texto pede nem é um texto crítico, mas dá para ter alguma crítica nem que for mais rasa ali. Mas na prova, como é só questão fechada, né, só marcar X, é difícil,
É difícil a gente estudar pensando nisso. Alguém tá com o microfone ligado aí. Que mais? Também foi nessa época aí que começaram a conceder, né, as universidades títulos para as pessoas, né? Por exemplo, títulos de formandos mesmo ali. E esses títulos foi nesse momento também na Idade Média que começou a ter banca examinadora para dar esses títulos, como a gente tem hoje. Por exemplo, quando vocês chegarem na universidade e forem entregar o TCC de vocês, vai ter uma banca examinadora com 3 professores, um desses professores vai ser o orientador de vocês, que vai estar ali julgando se o texto tem coerência, se é científico, se tem um método certo. E isso nasceu lá, esse tipo de banca, né? Banca examinadora. Também surgiu ali as bolsas de estudo, foi na Idade Média, para quem era mais pobre, poder estudar. Agora, já saindo da universidade, tem outras coisas que surgiram ali. Por exemplo, como eu disse nas aulas passadas, a nossa própria língua, a língua que a gente fala, que é a língua latina, né, de origem latina. Então, nasceu ali também. Outras coisas, agora eu vou falar uma lista de coisas aqui que tem anotado, que surgiu lá também. Por exemplo, a calça comprida, não existia, nasceu ali. A ferradura, a colher, o álcool, o moinho de vento, o leme vertical, a chaminé, o tear, né, de pedal, a camisa com botão, surgiu ali. O óculos, a roda dentada, aquelas rodas com dente, roda dentada. O carrinho de mão, o ferro fundido surgiu ali, a luneta, e o macaco elevador, roda de fiar, espelho de vidro, garfo, relógio, várias coisas. Tem uma lista de coisas aqui que aí tá no documento que eu mandei para vocês lá. Muita coisa surgiu. É... Deixa eu ver se mais alguma coisa curiosa aqui. Surgiu várias coisas. Uma coisa interessante também foi o comprimento com a mão direita estendida, sabe? Com a mão estendida. Um comprimento normal. Surgiu ali também. Significava, era um gesto de paz entre, tipo assim, a pessoa dá a mão, hoje em dia a gente cumprimenta assim, mas a origem disso era para mostrar que você não tinha uma arma. Então você dava a mão, mostrando, olha, eu não tô armado. E aí, entendeu? Fechava, sei lá, a paz, quer dizer que os dois lados não estavam armados. O que mais? O individualismo, começar a se individualizar. Antes era mais coletivo o pensamento, né? Começou a se individualizar ali. E esse individualismo é muito pregado no capitalismo depois. Mas a gente chega lá. E também essa peregrinação dos povos às terras santas, né? Como Jerusalém, por exemplo. Que mais? Aí, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram algumas coisas para cá também. Alguns hábitos, algumas tradições e instituições que existiam na Europa durante a Idade Média. Por exemplo, essa estrutura de família patriarcal que a gente tem aqui. É um problema, né, hoje em dia, por causa é muito machista, né? Põe um homem como, vamos dizer assim, responsável de tudo, coloca a mulher como se fosse só uma ajudante ali, né? Não tem um papel de destaque, isso é uma família patriarcal, com o pai em cima. E surgiu essa visão de família, surgiu lá. Uma contribuição foi a literatura de cordel, que tem lá no Nordeste, né? Que também é, como é que eu vou fazer? É uma contribuição, né? Uma herança dessa Idade Média. O calendário, né? Com o feriado santo, isso aí é óbvio, né, gente? Vários feriados que a gente tem, a maioria no Brasil, não sei se é a maioria, né? Mas muitos dos feriados que a gente tem é feriado santo. E isso nasceu lá, né? Na Idade Média. Esse negócio de feriado santo. Que mais? O sentimento messiânico também nasceu ali. Esse negócio de o cara se sentir Deus, sabe? De se sentir um mito, de se sentir realmente um escolhido por Deus. Esse sentimento nasceu ali também, esse negócio de ser, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, escolhido por Deus para fazer alguma coisa.
Outra festa que nasceu ali, né? Sim, meio que não nasceu ali. Ela nasceu aqui, mas é por causa da contribuição de lá da Europa, da Idade Média, que é a festa junina, que a gente tem aqui. Ela foi introduzida no Brasil no período colonial, né, quando os portugueses já estavam aqui. Ela surgiu como uma comemoração pagã, também a fertilidade e a colheita, né? Que era em época de colheita. E ela acontecia no solstício de verão na Europa, que é no dia 24 de junho, que era o dia de São João. E aí essas festas, porque aconteciam no dia 24 de junho, no solstício de verão, lá na Europa, como era São João, né? Essas festas ficaram conhecidas como festas joaninas, que era para homenagear o João Batista, que é aquele primo de Jesus lá que batizou ele, aquele negócio lá no Rio lá. Então, festas joaninas veio para o Brasil no mês de junho e virou festa junina. Também nasce a classe burguesa, né? Agora já é outra coisa. Já passando aqui do Brasil aqui, já falando do tema. Nasce a classe burguesa nesse momento. E a gente volta àquele negócio que vocês estavam falando nas aulas, do termo Idade das Trevas, né? Que essa ideia de chamar de Idade das Trevas, ela partiu dos intelectuais do Renascimento, que negavam, né, esse mundo feudal, que queriam se sair dali, né? Partir daquilo ali para uma coisa diferente. Um pensamento mais racional, né? Então é errado a gente chamar de Idade das Trevas, mas podemos chamar de Idade Média, porque convencionamos a chamar assim. Mas Idade das Trevas é talvez errôneo falar, exatamente por causa desse tanto de contribuição que temos, né? Que foi resquício da Idade Média. Aí eu acho que acabou. Essa é a parte da Idade Média. É, eu vou entrar aqui já no outro slide rapidinho. Deixa eu parar esse. Eu acho que dá pra gente falar pelo menos um pouquinho, porque como eu não vou dar aula amanhã, aí a gente adianta um pouquinho. Deixa eu ver só o chat aqui, vamos ver. Ó, deixa eu ver aqui. Tem um, comentando aqui esse comentário da Fernanda sobre a fofoca, tem a gente da área da história sabe a importância da fofoca, né? Porque ela que espalha muita notícia, gente. É importante a fofoca. Eles falam que o historiador é um fofoqueiro do passado. Vou falar rapidamente aqui, só para iniciar, da Idade Moderna. Como a gente viu, a Idade Média, né, como eu disse, né, não tem um padrão assim, acabou esse dia, amanhã já é modernidade. Não, não é assim que funciona. É lento e gradual. As pessoas, as coisas mudam, alguma coisa acontece muito grande que faz mudar essa perspectiva, faz mudar todo o contexto da sociedade. Como eu disse lá na Idade Média, o modo de produção era o feudalismo. Só que com o tempo, vocês viram que a Idade Média ainda dura bastante tempo até o feudalismo realmente deixar de existir. Mesmo na Idade Moderna, quando já surge o mercantilismo, que é um pré-capitalismo, não sei se eu posso dizer sim, mas vamos chamar assim, ainda existiam países e reinos ali feudais. Existiam senhores feudais, só que já era minoria. A maioria já estava nesse novo modo de produção. Assim como na Roma Antiga, na Antiguidade, era escravista e também, com o tempo, aos poucos, foi mudando para o feudalismo e agora a gente está indo para outro modo de produção. Então a gente começa com a Idade Moderna, né? Isso aí, essa imagem aí é os portugueses, né? Chegando aqui no Brasil. Essa pintura não é da modernidade, só ver a data dela. Acho que ela não é durante a modernidade. Não, depois. Acho que é depois. Então, sobre a modernidade, vamos começar.
Então, como eu já falei ali do finalzinho da Idade Média, eu vou passar para essa parte das grandes navegações. Na Idade Média, o comércio entre a Ásia e a Europa era feito pelos árabes, né? Lembra que eu disse? Eles dominavam aqui a Península Arábica. Então, para trazer a mercadoria daqui do Oceano Índico, aqui da Ásia, para aqui para dentro, do Mediterrâneo, da Europa aqui, quem comandava a Península Arábica eram os árabes, os muçulmanos. Então, eles cobravam ali o que eles quiseriam no produto que eles estavam vendendo. Eles podiam cobrar o que eles quisessem. Eles eram o dono da rota comercial. Eles chegavam a cobrar até 40 vezes mais do que o produto valia na Ásia. E por causa disso, os comerciantes europeus, né, começavam a. Eles sabiam que eles podiam lucrar mais, né, se eles cortassem intermediários, se fosse até lá na Ásia e eles mesmos pegassem. E aí o que acontece? Esse leste da Ásia é chamado de Índias, né? A gente lembra lá dos caminhos das Índias. É exatamente isso. Eles queriam vir para cá, que a Índia é pro lado de cá. Então, até o século XIV, a Europa, os europeus ali nem sabiam que existia esse lado daqui do mapa, não. Então, eles nem imaginavam que existia essa parte da América. E aí, só o Marco Polo, né? Que é o cara que viaja por ali, que tem algum relato, alguma coisa ou outra, mas nada muito concreto. Existia muita lenda que para cá, do lado de cá das Américas, não existia o resto do mundo. A Terra era plana na época. Ninguém acreditava que realmente existia um lugar que você saía de um lado, ia para um lado e saía do outro do mapa, né? Um globo. Isso é proposto depois. Então, até então, eles achavam que você chegava aqui e tinha o quê? Uma cachoeira que você ia cair no final do mundo, é a beira do mundo. Achavam que tinha monstro, que tinha sereia, e era chamado de Mar Tenebroso, né? O Atlântico. Eles achavam que terminava no abismo ali, que era o final do mundo. E para fugir, então, desses preços caros dos árabes, os comerciantes, os mercadores ali da Europa começaram a perder esse medo desse fim do mundo e desse abismo que eles achavam que tinha e começaram a tentar achar outra rota. Não dá, a gente não vai pagar para os árabes o preço que eles estão cobrando. Então nós mesmos vamos, mesmo que tiver o abismo lá, nós vamos enfrentar e vai tentar chegar nas Índias de qualquer forma. Na Ásia, né, no caso. Que eles chamavam de Índias, né? Então eles tentaram achar uma rota alternativa para chegar lá. É, então vou parar aí, gente, porque eu acho que não vai dar tempo. Tem 3 minutos e é detalhezinho que é importante a gente recordar, porque aí vem entrar na aula já do Brasil, história do Brasil, né, que o professor está dando com vocês, que é o Portugal chegando na América, né? Só que aí antes ele parte da África, então eu quero falar um pouquinho mais detalhado. Então, vocês têm que entender ali. Acabou a Idade Média. Acabou não, né? Assim, o Império Bizantino foi invadido, que ficava aqui, pelos turco-otomanos, que veio do lado de cá, se eu não me engano, posso estar errado. Mas os turco-otomanos, se eu não me engano, eles eram muçulmanos. Então, eles invadiram o Império Bizantino e isso fez todo o sistema feudal, né? Porque a igreja que segurava muito o sistema feudal, tudo ruiu. A Idade Média, tudo que as pessoas acreditavam naquele momento começou a se mudar, a se transformar com o Renascimento, e foi mudando, foi mudando. E aí, para fugir, então, do preço que os árabes estavam cobrando aqui de mercadorias que vinham daqui, os europeus decidiram partir para novas rotas, explorar o mundo, e isso é chamado de grandes navegações. Eles começaram a explorar outras rotas para chegar na Índia, nas Índias. Aí, na próxima aula, eu começo já falando de Portugal, que foi o primeira nação, né, a sair na frente nessa corrida. E Portugal, primeiro, ela dá a volta aqui na África e depois eles chegam, no Brasil, mas aí eu vou detalhar melhor na próxima aula. Então, é isso por enquanto, por hoje. Amanhã, vou parar aqui, aqui.
Amanhã a gente não vai ter aula. Amanhã vai ser aula assíncrona. Então, se vocês puderem achar, conseguir ver o filme chamado O Nome da Rosa, vou tentar achar o link e mandar no grupo. Ele passa ali na Idade Média, né? Você passa ali naquele período. Vou ver se eu acho ele para mandar o link para vocês. Se eu achar, eu mando. Se eu não achar, eu acho que tem no Netflix. Quem tiver Netflix, vê. Como não é obrigatório, quem não quiser não precisa, mas é interessante para tentar assimilar tudo que vocês ouviram, assimilar com o vídeo. Quando a gente é, ouve alguma coisa e depois vê um filme, isso ajuda a gravar na mente, entende? Porque vocês vão ter ouvido e depois vocês vão estar vendo. Aí vocês vão falar, nossa, isso aqui é legal, eu lembro disso. Isso aqui é isso aqui que é o feudalismo, entendi. Entendeu? Detalhes. O filme chama O Nome da Rosa. Eu vou tentar achar para vocês. Se eu não achar, eu mando só o nome lá no grupo, que eu não tinha achado esse tempo atrás. Então eu vou ficar por aqui, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido bastante aí, pelo menos o suficiente. E boa noite. Isso, pode usar também esses filmes na citação da redação. Então, gente, boa noite. Até semana que vem. E aí a gente continua aí das grandes navegações de Portugal e Espanha, e depois outros países indo espalhando aí pelo mundo. Então, boa noite, até a próxima.